Você faz barulho quando vence? Ou você prefere o silêncio? A mente forte não grita, ela age no escuro. Ela não precisa provar nada para ninguém. Hoje você descobre os 5 hábitos estoicos de quem é verdadeiramente inabalável. Preste muita atenção no 5º hábito. Ele é o mais importante de todos. Se você aplica esse hábito na sua rotina hoje, a sua força mental muda de nível no mesmo instante. É a virada de chave que você busca. Sabe aquela vontade incontrolável de contar uma vitória para todo mundo? Ou aquele impulso forte de responder na hora quando alguém te critica? Você não é uma pessoa fraca por sentir isso. Todo mundo sente. O mundo hoje cobra barulho o tempo todo. A internet exige que você mostre tudo o que faz. Por isso, não se culpe. Você não tem culpa por agir assim até hoje. Você sempre aprendeu que demonstração de força significa falar alto, se impor e mostrar resultados para os outros. Mas a filosofia estoica mostra exatamente o caminho oposto. A força de verdade não faz barulho. Quem grita está desesperado por atenção. Quem é forte de verdade guarda o segredo e age sem alarde. Então, antes de ir para o primeiro passo, responda para você mesmo. Você aceita o desafio de mudar a sua mente? Escreva agora nos comentários. Eu escolho o silêncio. Escrever essa frase é o seu primeiro compromisso real com o seu próprio crescimento. O primeiro hábito para ter uma mente invencível é processar a sua dor em silêncio. O que você faz quando tudo dá errado na sua vida? Você corre para o telefone para desabafar? Você espalha a sua insatisfação para todos os lados? Ou você para, respira e pensa em uma solução? O imperador romano Marco Aurélio tinha um conceito famoso. Ele chamava isso de cidadela interior. Significa que existe um espaço seguro dentro da sua mente. É a sua capacidade de absorver o impacto da vida sem espalhar o caos ao seu redor. Na sua rotina, quando surge um problema no trabalho ou na sua casa, você tem 2 escolhas. Você pode reclamar com todo mundo e espalhar energia ruim, ou você pode fechar a boca, manter a calma e resolver o problema. Imagine uma grande rocha no meio do oceano. A onda forte vem com tudo e bate contra ela. A água se desfaz em 1000 pedaços, mas a rocha continua intacta no mesmo lugar. Quando você aprende a dominar a sua dor em silêncio, você assume o controle total da sua estabilidade emocional. Mas como manter essa postura firme quando as pessoas ao seu redor tentam invadir o seu espaço? É exatamente aí que entra o segundo hábito. O segundo hábito é construir os seus projetos nos bastidores. Você sente aquele impulso de contar os seus planos antes mesmo de eles acontecerem? O filósofo estoico Sêneca já avisava sobre isso há 2000 anos. Ele dizia que o excesso de palavras gasta a energia que deveria ir para a ação. A explicação é muito simples. Quando você conta para alguém o que vai fazer, o seu cérebro recebe uma carga de dopamina. Ele acha que você já conquistou o objetivo. Com isso, você perde a motivação e a força para trabalhar de verdade. Quer mudar de carreira? Quer construir um corpo novo? Quer guardar dinheiro? Faça tudo em segredo. Trabalhe no escuro. Deixe que os seus resultados finais façam todo o barulho por você. Pense em uma semente plantada no solo. Ela cresce no escuro, debaixo da terra, longe dos olhos de todos. Ninguém vê nada acontecendo por semanas, mas no tempo certo, ela fura a terra e se transforma em uma árvore gigante e inabalável. O silêncio nos seus projetos é o seu melhor escudo contra a inveja alheia e contra a sua própria procrastinação. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa apenas dar o primeiro passo. Se quiser começar essa jornada de 45 dias, o primeiro comentário fixado pode ser exatamente o que você procura. O terceiro hábito é praticar a indiferença estratégica. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por medo do que os outros iam pensar? O filósofo Epicteto ensinava uma regra dourada, a divisão clara entre o que depende de nós e o que não depende de nós. A opinião das outras pessoas não está no seu controle, nunca esteve e nunca estará. Quando você se importa com o que os outros dizem, você entrega a chave da sua paz interior para estranhos. Na prática do dia a dia, quando alguém tentar te desmerecer ou criticar as suas escolhas, você simplesmente não reage. Você ignora
e continua o seu trabalho. Imagine que você está caminhando por uma rua e um cachorro começa a latir atrás de um portão. Você para a sua caminhada para discutir com o cachorro? Não. Você nem diminui o passo. Você apenas segue o seu rumo, porque a opinião dele não muda quem você é. Quem domina a indiferença estratégica se torna imune aos ataques verbais e às falsas promessas do mundo. Mas e se a pessoa não apenas opinar, mas tentar te provocar diretamente? O quarto hábito revela a postura estoica perfeita para esse momento. O quarto hábito é responder aos ataques com a mais absoluta calma. O seu sangue ferve quando alguém tenta te provocar? Você sente aquela vontade imediata de devolver o insulto no mesmo tom? Marco Aurélio deixou uma frase histórica sobre isso. Ele escreveu: "A melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo. Se você se altera, se você grita e perde o controle, você se torna exatamente igual à pessoa que te atacou. Você entrega o poder para ela. Na próxima vez que alguém tentar te desestabilizar em uma discussão, faça o oposto do que a pessoa espera. Mantenha a sua voz firme e calma. Olhe diretamente nos olhos dela e não entregue a reação emocional que ela está procurando desesperadamente. Pense em uma brasa acesa que é jogada dentro de um lago fundo. O fogo se apaga no mesmo segundo em que toca a água fria. A sua calma é essa água. Ela apaga a raiva do outro e protege a sua mente contra qualquer veneno externo. Chegamos agora ao quinto hábito, o mais importante de todos. Aquele que conecta todos os anteriores e transforma a sua mente em um escudo impenetrável. O quinto hábito é dominar o seu ego e abraçar a solidão. Você consegue ficar sozinho em um quarto em silêncio, sem pegar o celular, sem ligar a televisão e sem buscar nenhuma distração? A maioria das pessoas não consegue. Elas têm pavor do próprio silêncio, porque o ego delas exige atenção e validação constante. O estoicismo ensina que a mente invencível não precisa de aplausos para saber o seu próprio valor. Quem é forte de verdade não precisa postar tudo o que faz na internet. Não precisa provar que é inteligente, que é rico ou que é dedicado. Você treina no escuro. Você estuda na calada da noite. Você melhora a sua vida por um dever com você mesmo, e não para impressionar os outros. Você faz isso calado. Pense em uma grande montanha. Ela não faz barulho, ela não pede licença para ninguém. Ela não tenta provar para o céu o quanto ela é alta. Ela apenas permanece firme, imovível, resistindo ao tempo e às tempestades. Quando você domina o seu próprio ego e não precisa da aprovação de ninguém, nada no mundo consegue te derrubar. Talvez você sempre tenha se achado uma pessoa reservada demais. Talvez já tenham dito que você é quieto ou calado demais. A verdade é que esse seu jeito não é um defeito. Em um mundo desesperado por atenção, onde todo mundo grita para ser visto, o seu silêncio é a sua maior vantagem competitiva. A sua reserva é a sua força secreta. Qual desses 5 hábitos é o mais difícil de colocar em prática na sua vida hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu faço questão de ler a sua resposta. Se esse conteúdo trouxe clareza e ajudou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa fortalecer a mente. Deixe o seu like para o algoritmo entregar esta mensagem para mais pessoas e se inscreva no canal para acompanhar a nossa jornada de evolução estoica. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar alimentando a sua mente com sabedoria.